Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus. Amém. Irmãos, quero falar sobre esse assunto aí, né? Conduta, né? Acho que todo mundo sabe o que é uma conduta, né? Mas a gente vai estar explorando um pouquinho mais sobre isso. Isso pode nos ajudar, tanto na nossa vida cotidiana, se nós entendermos a respeito das nossas condutas, como na igreja, né? Para o nosso crescimento também. Então, nós precisamos entender um pouquinho sobre esse assunto um pouquinho melhor, porque a tua conduta vai falar muita coisa sobre você. Amém? Ó, eu fui procurar lá, né, o significado dessa palavra. É bem compridinho, mas eu vou tentando cortando aqui e a gente comenta um pouco. Conduta é uma manifestação do comportamento de um indivíduo. A manifestação de um comportamento de um indivíduo. O que significa? São as atitudes que a pessoa tem. As palavras que ela fala. E as atitudes que ela tem. É uma conduta, amém? Esta conduta pode ser boa ou pode ser má. Então, a conduta de uma pessoa pode inclinar para um lado bom e pode inclinar para um lado mal, né? Porque olhando para a tua conduta, nós vamos poder fazer um raio-x da sua vida. É a sua conduta que vai dizer para todos, né, quem você verdadeiramente é, né? Não aquilo que você gostaria de ser, mas quem você verdadeiramente é. É a conduta de uma pessoa, né? Pode ser boa, pode ser má, dependendo do código moral e ético do grupo onde aquele se encontra. Então, ela é manifestada em grupo, irmão. Uma conduta é manifestada em grupo. A sua conduta sozinho lá no seu quarto, no banheiro, não vai fazer a menor diferença para ninguém. Mas é quando você está em grupo que a conduta vai falar alto. Aí, no nosso caso aqui, o nosso grupo que eu quero comentar é a igreja, é lógico. Amém? Eu não vou falar da sua conduta lá no teu trabalho, porque eu não estou lá. Né? Quem tem que ver a sua conduta no seu trabalho, fala para quem está perto de você, é o seu patrão. Né? É ele que tem que se preocupar com isso. Eu estou me preocupando como pastor e as ovelhas do Senhor. É assim que eu me preocupo dentro dessa área. Então, nosso grupo aqui é, no caso, a igreja. A igreja é onde se congrega, meu irmão. Ó, deixa eu falar com ela. Tem a igreja, as pessoas são a igreja do Senhor Jesus, mas a igreja que eu estou falando aqui é a instituição. É o local onde se congrega, porque os crentes congregam. Se você ouvir outra coisa na internet, essas paradas aí, tá tudo contra a palavra, porque a palavra diz que nós devemos congregar, ok? Aí onde que eu posso ver isso? Abra lá em Hebreus 10, verso 25. Hebreus 10, verso 25. Aqui, ó, que está escrito no livro de Hebreus. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Irmãos, o congregar, nos reunir em uma congregação é vontade de Deus, porque Ele vai trabalhar muitas coisas em grupo, irmão. Deus vai trabalhar com você, sim, individualmente, mas muitas mais coisas, vou dizer até mais, muitas mais coisas o Senhor trabalha em grupo, amém? Até mesmo nós vemos lá na velha aliança, falando que, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam
o quê? Em união, porque Deus tem uma bênção reservada para aquele momento. Que nem nós estamos congregando aqui hoje e agora. Deus está dispensando uma bênção sobre esse lugar por causa da congregação dos filhos. É isso. Ele está fazendo isso, né? Pelo menos é o que a palavra de Deus diz, e eu creio na palavra de Deus, então para mim está acontecendo. Eu não sei como que você entende isso, né? Então, o congregar tem que ter um lugar físico, né? Uma igreja. Então eu congrego nessa igreja, né? Você congrega nessa igreja. E é aqui que nós vamos estabelecer algumas coisas. Amém? Quem está aqui? Sua conduta, meu irmão, sua conduta, minha irmã, ela determina quem você é e determina as suas crenças, o que você acredita. Não é o que muitas vezes as pessoas tentam passar uma imagem de si próprio, não. É a sua conduta dentro de um grupo que determina. E essa conduta pode ser boa ou essa conduta pode ser má. Ok? Dentro daquele grupo existem pessoas que se conduzem de uma maneira boa. E dentro do mesmo grupo existem pessoas que se conduzem dentro de uma maneira má. Amém? Não deveria ser assim porque nós estamos falando da igreja. Fala para quem está perto de você. Na igreja não devia ter isso, mas vamos tratar num geral. Ok? Quem está entendendo isso aqui? Então, as palavras, minhas palavras e atitudes vão mostrar verdadeiramente quem eu sou e no que é que eu creio de verdade. Naquilo que eu verdadeiramente acredito. Amém? Eu vou pegar alguns exemplos, assim, lógico, inclusive de coisas que acontecem no pastoreio, né? Eu vou falar muito sobre pastor aqui. Coisas que a gente percebe no pastoreio. E quem sabe isso vai poder abrir sua mente, né? Ampliar os seus horizontes em relação ao teu crescimento espiritual. Você está entendendo isso? Então, presta bem atenção para que aquilo que for passado aqui hoje se torne algo, consiga mudar certas condutas que pode ser que você esteja, né, tendo ou reforçando, né, coisas que você está fazendo direito, você está fazendo certinho. Amém? Então, repete comigo, palavras e atitudes. Amém? Então, foca nessas duas coisas, palavras e atitudes. Agora eu vou entrar um pouquinho na região do pastorado, do pastoreio, né? Aqui nós temos muitos pastores na igreja, né? Aqui nessa igreja, se você falar que você não é pastoreado, é porque você, eu não sei, você cavou um buraco e enfiou a cabeça dentro do buraco, porque não é possível, né? Tem pastor aqui para todo lado aqui, né? Aliás, se você tomar cuidado, você tropeça em um pastor, assim, né? Tem muitos. Então, são a questão dos 5 dons ministeriais, que eu vou falar um pouquinho também sobre isso daí. Entre outras coisas, né, um indicativo muito forte para um ministro, para um pastor, conhecer suas ovelhas, é a conduta. Olha, eu posso orar, eu posso pedir revelação de Deus, eu posso um monte de coisa. Mas o que manda mesmo, estou sendo bem claro com você, estou dando aqui para você uma chave, estou dando a chave do pastor para você. Você entrar no quarto do pastor. É a conduta que diz para o pastor se você está bem, se você não está bem, se você está preparado, se você não está preparado. Ou se você vai conseguir se preparar, ou se você nunca vai conseguir se preparar. Aleluia, quem está aqui? Porque, por incrível que pareça, irmãos, tem gente que está na igreja e tem a mesma conduta faz 15 anos. Mas não é uma conduta boa. Aí você fala, mas essa criatura não tem pastor? Né? Alguém lá fora pode perguntar, né? Essa criatura não tem pastor? Né? Nessa igreja não tem pastor, não? Não é. É o que determina, o que ela está vivendo realmente é a maneira que ela está agindo e as coisas que
que ela está falando, né? E muitas das vezes ela não fala isso para o pastor, ela fala no grupo. Lembra que a gente falou aqui, ó? Dependendo do grupo, né? Cada grupo tem um código, né? Nosso código é o código da palavra, o código da fé. E muitas coisas que as pessoas fazem no nosso meio acabam indo de encontro com o que a palavra de Deus diz, de encontro com aquilo que a pessoa poderia estar recebendo de coisa boa na vida dela, mas infelizmente está tendo uma conduta totalmente errada. Tá certo? O Senhor deixou, irmãos, eu vou ler aqui para você, né? Nós vamos ler o texto lá. Já li isso aqui em tantas pregações, né? O Senhor Jesus deixou 5 dons ministeriais para conduzir o seu rebanho ao crescimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe pastor, nem tampouco apóstolo, profeta, mestre, evangelista. Não existe. Esses 5 dons ministeriais não visam nada mais do que o crescimento das pessoas. Nada mais do que isso. Ele quer olhar para esses dons ministeriais, quer olhar para aquelas pessoas que o Senhor colocou para que ele estivesse cuidando e ver uma boa conduta, uma conduta que condiz com a palavra de Deus. Você está entendendo isso? Uma conduta que engrandeça o nome do Senhor Jesus. Não o contrário. Né? Quando esses dons ministeriais se deparam com pessoas que estão tendo más condutas, uma má conduta dentro da igreja, isso chateia, isso entristece, né? Mas, como sendo um dos 5 dons ministeriais, ele vai adiante. Fala para o irmão perto de você. Se não acompanhar, fica para trás. Pode falar assim, na cara dura mesmo. Assim. Se não acompanhar, fica para trás. Véio. O que a gente pode fazer? Se está sendo dispensado para todos uma mensagem, uma palavra, uma unção, para todos. Se um acolhe no seu coração e outro pisoteia com os pés, esse que está pisoteando vai ficar para trás, irmão. E aquele que acolhe com mansidão a palavra de Deus, vai adiante. É quase que matemático isso, não é? 2 mais 2, né? É quase que uma matemática. Então, é necessário, irmãos, observar qual está sendo a sua conduta em relação ao grupo que você vive, a igreja. Amém? Aqui na igreja, você não pode ter uma conduta que você acha que você deve ter. A conduta de todos os crentes é uma só, aquela que o Senhor determina na sua palavra. Simples desse jeito. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Glória a Deus. Vamos abrir lá em Efésios 4. Vamos ver lá sobre os dons ministeriais, né? Eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas sempre tem gente nova na igreja, precisa ouvir, precisa conhecer todos os textos. Efésios 4. Vamos ler do 11 em diante? Do 11 ao 14. E ele mesmo, aqui está falando de Jesus, você lê um pouquinho atrás, né? Não vamos ler tudo, está falando do Senhor Jesus. Ele mesmo aqui é o Senhor Jesus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, olha, os 5 dons ministeriais aqui. Ó. Quem é que levantou esse povo dentro da igreja, irmão? Quem que foi? Jesus, ok? Não existe autodenominação dessas coisas. Ou a pessoa é, ou não é. Mas pastor, tem gente que se autodenomina, mas ele não vai fazer o que tem que fazer e vai fazer tudo errado e daqui a pouco vai escandalizar o evangelho e todo mundo fica sabendo. Ponto final, acabou. Porque aqueles que são levantados por Deus permanecem. E realizam uma obra. Ok? Quem entende isso aqui? É simples desse jeito. Né? Então,
Se o camarada abrir um consultório lá e falar que ele é médico, e não é, uma hora ou outra ele vai cometer um erro, vai dar um BO lá e vai ser desmascarado. Acabou. É desse jeito que a coisa acontece. E ele mesmo concedeu, vamos lá, 5 dons. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, 5 dons ministeriais levantados dentro da igreja. Com vista, ele levantou isso com objetivo, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eita coisa boa, hein? Para que não mais sejamos meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha que interessante isso aqui, meu irmão. Que coisa maravilhosa que Deus fez. Ele levanta homens e capacita-os para isso, unge essas pessoas para que eles possam estar levando o corpo de Cristo a um crescimento. Que eles possam estar levando o corpo de Cristo a não ser mais criança na fé. Porque, como diz aqui, levado como meninos, significa o quê? São crentes que ainda não cresceram. Crentes que ainda são como crianças. E criança, irmão, você querendo ou não, elas têm uma má conduta. Quem tem filho aqui? Quantas vezes a má conduta do teu filho te enroscou? Várias. Né? Aí a gente bota eles na conduta certa. Hã? Nunca mais faça isso que você fez. Está errado. Não é desse jeito que faz. Aí às vezes você fala assim, meu filho não vai fazer um negócio desse. Não é assim? Deus está falando também, meus filhos não vão fazer um negócio desse. Meus filhos vão andar assim, assim, assim. Porque é gostoso, né? Deus é meu pai. E você é filho dele? Então, irmãos, é necessário. É algo muito especial na vida de um crente ter uma conduta cristã saudável. Saber se comportar como cristão. E não de qualquer jeito. Fazendo qualquer coisa, ouvindo qualquer um. Olha que interessante que está aqui. Que nós vimos até agora na pregação. Primeiro que nós temos que congregar. Quem entendeu isso? E quem congrega tem pastor. Porque tem gente que só congrega. Vou falar de novo. Tem gente que só congrega, mas não tem pastor. Porque a questão de ter pastor não é imputada a mim. A questão de ter pastor é se eu aceito estar debaixo dos dons ministeriais. Então, repete comigo. Quem congrega tem pastor. E quem tem pastor, irmão? Ouve a voz de quem? De quem? Vamos ver isso aí na Bíblia. Abra lá em João 10, 27. João 10, verso 27. Jesus está dizendo aqui, quem sabe que Jesus é pastor dos pastores aqui? Quem sabe? É pastor supremo, né? Na verdade, ele é o único pastor. Nós somos o quê? Co-pastores. Nós somos auxiliares do Senhor Jesus, né? Ele é o único que existe. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me
seguem. Não foi isso que Jesus disse? Que as ovelhas conhecem a voz. Se eu tenho pastor, eu conheço a voz do meu pastor. Ou eu ouço a voz do meu pastor. O que é ouvir? Ouvir é ouvir e dar atenção, irmão. É isso que é a questão. Então o Senhor levanta 5 dons ministeriais na igreja para ajudar a igreja do Senhor Jesus a entrar num processo de aperfeiçoamento. E aí a ovelha tem que ouvir o seu pastor. Ouvir aquele que o Senhor colocou para estar ajudando ele a crescer. Como que essa pessoa vai crescer se ela não estiver debaixo, né, dos 5 dons ministeriais para ouvir o que eles têm a dizer, os ensinamentos, para não ter referências, né, exemplares nessas pessoas. Como que essas pessoas vão fazer? Fica meio complicado. Quem ouve o pastor, ele se aperfeiçoa e cresce, como nós acabamos de ler lá no livro de Efésios. Ele fica aperfeiçoado, ele cresce, porque Deus levantou aquelas pessoas, aqueles pastores, para ajudar a pessoa a crescer. Aleluia? Quem está aqui? Agora, quem não dá ouvidos, aos pastores, ou vamos dizer, como eu disse aqui, quem só congrega, não cresce, meu. Continua criança. E como nós vimos no texto lá, é induzido ao erro por outros. Não adianta, irmãos. Nós sempre estamos ouvindo alguém. Não se engane. Fale para 2 pessoas aí. Sempre estamos ouvindo alguém. Se você não está ouvindo o seu pastor, que quer que você cresça espiritualmente, ele foi levantado para aquilo, você está dando ouvido para outro. Ok? E se está dando ouvido para outro, como diz o texto de Efésios lá, está sendo levado ao redor por todo vento de doutrina, por homens, por pessoas que são habilidosos em enganar, irmão. Aleluia? São habilidosos, como está escrito no texto. Aí Deus levanta os 5 dons ministeriais. Não, eu vou levantar pessoas que vão ajudar eles a crescer, para eles não caírem mais nesses ventos de doutrina. Quem está entendendo isso aqui? Não cair mais nesses enganos, nessas conversas, tudo errada. Aleluia? Quem está aqui? Eu não sei, eu acho que é uma característica, né? Acho que algumas pessoas têm essa característica. Eu tenho uma característica assim, eu sempre dei ouvido para os meus líderes, sempre. Se ele falava, era ponto final, não quero saber. Não anda com tal pessoa. Ah, beleza. Não queria nem saber. Nem me conta que eu não quero pecar. Não é para andar, não vou andar. Faça desse jeito que vai dar certo. Ia lá e fazia, dava certo. Olha que coisa boa. Agora não. Vamos dizer que o pastor te advertiu de algo e você quer pagar para ver. Pergunta para uma pessoa perto de você, você é crente ou jogador de pôquer? Porque pagar para ver é jogador de pôquer que faz. Se der, eu me dou bem. Se não der, eu me dou mal. Mas normalmente, né? 99,100% vai quebrar a cara. Porque não ouviu aqueles que Deus levantou para, né, fazer você chegar à estatura de varão perfeito ou à estatura de Cristo. Amém? Quem está aqui? Então, irmãos, nós precisamos avaliar, né? Precisamos avaliar para depois reavaliar a nossa conduta. Olhar para a nossa conduta e falar, peraí, eu tô fazendo o que a palavra de Deus tá indicando, está apontando, ou eu estou fazendo ainda da minha cabeça? Meu Deus, eu sou crente há tantos anos e ainda estou fazendo da minha cabeça?
Aleluia. Quem está aqui? Se eu me converti ao Senhor Jesus, eu vou andar segundo a palavra dele. Tem essa mais o que eu penso. Se o que eu penso bate com Deus, glória a Deus, facilidade. Se o que eu penso não bate com Deus, vai entrar em conflito, em choque, mas eu fico com a palavra de Deus, velho. É a melhor política, é a melhor coisa que se tem a fazer, porque com certeza Deus nunca vai errar, né, naquilo que Ele está falando, naquilo que Ele está ensinando para nós. Amém? Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, eu vou entrar bastante aqui no pastoreio, né? Como que um pastor... Às vezes as pessoas pensam assim, o pastor precisa ser íntimo de uma pessoa para conhecê-la. Não precisa. Né? Aliás, é até bom não ser. Porque se eu falar alguma coisa aqui em cima, pregou porque sabia. Aleluia, quem está aqui? Quem aqui já conversou sobre um assunto com uma pessoa? Presta atenção que eu vou falar. Qual de vocês aqui já conversou um assunto com uma pessoa e no culto o pastor não falou as mesmas palavras? E você ficou olhando para a pessoa. Eu não falei nada, não. Quem já passou por isso? Levanta a mãozinha aí. Olha aí, tá vendo? Por quê? Porque, irmãos, existem métodos de você perceber. Não é só o Espírito Santo. Sim, ele é 90% do negócio. Mas existem coisas que você capta só com a sua percepção. Observando a conduta da pessoa. Então, um pastor, né, como pastor, você percebe isso. O que está acontecendo. Né? Primeira coisa. Conduta. Como que está o desenvolvimento das ovelhas? Primeiro o pastor ele analisa como que a igreja está. Né? Aí ele começa a observar os membros da igreja. Ok? Aqueles que são membros, né? Os que vêm de visita, ou que não, aí. Mas quem é membro? Quem está ali junto? Começa a observar. Se a conduta é boa, ou se a conduta é má. Isso aí dá um baita do indicativo para um pastor investir ou segurar esse investimento na vida daquela pessoa. E tem coisas mais terríveis ainda. A conduta da pessoa faz com que o pastor invista numa vida ou tire o investimento que ele já fez. Essas são as coisas terríveis. Quem aqui tem chamado ministerial, saiba que você vai aplicar isso aí na sua vida. Você vai aplicar isso aí no seu ministério, se você quiser ter um ministério bom, né, que agrade ao Senhor. Então, irmãos, qual é a boa? Presta atenção. Como eu sei que a pessoa está com uma boa conduta? Vou usar o Cauê, que é meu filho, né, que pelo menos aí eu não vou ofender ninguém, né? Eu ofendo o da casa mesmo. Não, estou brincando. Chega aqui. O Cauê está aqui. Eu chego para ele. Cauê, negócio é o seguinte. Eu não vou poder te falar tudo, mas faça isso, isso, isso. Eu não posso abrir aqui porque eu tenho éticas que não me permitem entrar. É isso que às vezes as pessoas não entendem. O pastor, ele tem ética que não permite que ele exponha certos casos na igreja. Mas ele pode chegar para você e falar assim, ele vai até só certo ponto. Faz assim, não faça isso e isso. Não ande com tal pessoa. Não vou falar nada para você, mas eu sou o seu pastor e a ovelha ouve o seu pastor. Ou não é isso que estava escrito na Bíblia aí agora há pouco? E aí o Cauê falou para mim, então beleza, tá certo. Pode sentar. Aí, no decorrer do tempo, eu percebo que o Cauê fez exatamente, ou não levou em consideração as coisas que eu falei.
Essa é uma boa ou é uma má conduta? Má conduta. Uma conduta ruim. Uma pessoa que não ouviu o conselho do seu pastor. Isso, a pessoa que ouve um conselho do seu pastor e não faz o que ele está dizendo, o que significa isso, irmão? Significa que aquela pessoa está tendo uma má conduta. Entrou por um caminho errado que o pastor não queria que ele entrasse naquele caminho. E quais vão ser os resultados? Os piores possíveis. E nós vemos acontecer isso na igreja, né, constantemente, irmãos. E os resultados são sempre péssimos. Até abandonar a fé, ou no final das contas, a pessoa acaba abandonando a fé. É horrível, irmão. Caindo na fé, abandonando a igreja, abandonando Cristo. Aí você entra na internet, está lá na balada, tomando cerveja, fazendo 1001 zoeira lá, meu amigo. Por causa do quê? Não ouviu. Teve o quê dentro da igreja? Uma má conduta. E aí, depois de dar o conselho, vamos falar para o Cauê também, vem cá. Aí o Cauê é ministro. Rapaz, eu não falei para você não fazer isso agora. Tá... Você não está me ouvindo? Banquinho para o senhor que é ministro. Fala para o irmão perto de você. Aquele que dá, também tira. Como que posso andar com... Como a Bíblia diz, como poderão andar dois juntos se um não concorda em andar? Como que pode andar? Então, se eu estou num grupo, a ética do grupo, os padrões desse grupo chamado igreja, é todo mundo andando e falando as mesmas coisas. Como é que é o versículo do Bud, né? Não é isso? 1 Coríntios 1:10, né? Falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa. Como que eu posso andar junto com uma pessoa que eu falo com ela e ela faz o contrário? Não está concordando. Quem está aqui? Sabe, meus irmãos, esse tipo de ministração deveria ser feita assim, sabe, periodicamente, algumas épocas do ano, para as pessoas centrar a vida, meu Deus do céu. Fala para o irmão perto de você, pastor cansa também, filho. Né? Você gasta um tempo, você explica, você ensina, isso aqui daqui a pouco... Como diria, né? Tá me tirando. Não é assim? A minha mulher odeia que eu falo gíria, né? No púlpito. A Rose odeia que eu falo gíria no púlpito. Ei, pensa aí. Olha o que a Bíblia está falando, irmão, sobre a conduta, né? Quando, ao passo que se eu tivesse falado com ele, ele tivesse andado no lugar certo, sabe aos meus olhos de pastor o que isso significa? É uma pessoa que vai crescer. Essa pessoa que andou segundo as palavras do pastor, vai crescer. É desse jeito, simples desse jeito, vai crescer. Por quê? Porque ele pegou o caminho certo. É uma pessoa confiável, é uma pessoa que você pode falar que ela vai escutar. Vai ser um auxiliador. Não para mim, não para o pastor, não para os 5 dons ministeriais, mas vai ser um auxiliador no corpo de Cristo. Aleluia? Glória a Deus. Você acha que Deus quer no corpo de Cristo crente só dando problema, irmão? Você acha que é isso que Deus quer? Não, Deus quer de crente que pegue junto. Pega junto nessa obra comigo. Jesus está dizendo assim, pega junto nessa obra comigo. Não é só dando problema, irmão. Aleluia? É assim que é, ué. E às vezes as pessoas ficam com, sabe, com aqueles mimimi, aquelas coisas, aquela choradeira por coisa que ela mesma está provocando. Porque ela já foi advertida um bocado de vez, irmão. Aleluia? Quem está aqui? Olha como que as coisas são. A pessoa que... Eu vou falar um pouquinho sobre isso ainda na ministração. A pessoa que... Aliás, está certo aquele relógio? Hoje é menos, né? Eu estou pensando que hoje é quinta-feira, né? Hoje é só 40? Não.
Aí complicou pro meu lado. Vou querer mais 10 aí, vai. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, irmãos, nós estamos andando na igreja, às vezes nós estamos trabalhando na igreja, mas nós estamos indo no sentido contrário da visão. Exatamente o contrário. Amém? Quem entende isso aqui? Ó, já aconteceu isso comigo. A gente cuidou, né? Eu vou falar, cuidou de um casal. Não quero expor ninguém. A gente cuidou de um casal por mais de 6 anos, irmão. Todos os dias. Todos os dias. E um casal que dava problema, irmão. Problema mesmo assim. Às vezes me ligar 3 horas da manhã. Para ir apagar incêndio lá que estavam querendo se matar. Cuidamos. Beleza. Aí, resumo da história, eles decidiram que eles deviam separar. Separou, foi cada um para um canto, não ficou ninguém nem na igreja. Eu falei, oh meu Deus, 6 anos jogado fora. Você acredita que teve membro da igreja que veio perguntar assim, vocês não vão cuidar desse casal? Fala aí. Fala para o irmão perto de você aí. Ainda bem que o pastor é crente. Senão o bicho ia pegar, irmão. Não, o cara falar um negócio desse perto. Falei, meu, vai lá, senta lá. Eu não vou nem, eu falei isso para a pessoa, eu não vou nem te responder. Aleluia. Porque isso acontece muito dentro da igreja, irmão. As pessoas veem situações, no finalzinho aqui eu vou falar sobre isso. Olha lá, ganhei mais, aumentou lá o negócio. Opa, que legal. Deram mais 10. Ficaram com medinho, né? Se fosse outro pastor, vocês não iam dar, né? Tô brincando, viu? Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando alguma pessoa vê alguma coisa na igreja, ó, presta atenção, uma situação na igreja, e ela não está entendendo por que aquilo está acontecendo, ninguém está vendo, não se mete. Você não sabe nada. Aleluia. Só quem é de bastidor, quem é de bastidor não está falando nada. Fala, ixi, mano, eu estou sabendo tudo que está acontecendo. Mas quem só olha a situação, né? Tadinho, tadinha. Fala para o irmão perto de você. Se tiver essa criatura dentro do corpo de Cristo, fala aí, tadinho ou tadinha, pode falar. Não é crente, porque crente não é tadinho de coisa nenhuma. A Bíblia fala, ser forte. Ser forte. Então não tem essa. Nos piores dias, não me venha com essa coitadinho que não sou coitadinho. Então, às vezes as pessoas estão passando, irmãos, coisas pelas suas próprias condutas. Aí, não vai dar uma de querer se meter no negócio e comprar briga, que aí você colhe o que ela está colhendo. Você vai pegar para você o que está pegando para ela. Você quer isso? Não, verdade. Vamos falar sério. Você está precisando de problema? Você está precisando? Pergunta para 2 irmãos. Você está precisando de problema? Fala com a gente arruma alguma coisa para você. Arruma algum problema. Porque, ó, coisa que não falta para pastor. Cadê os pastores aí? Coisa que não falta para pastor. É problema, irmão. Se ele quiser, fala com a gente dispensa algum. Ó, resolve esse, aí para o outro lá. Meu, tem gente que parece estar caçando problema na vida. Como que é isso aí? Aleluia? Está aqui ou foi para casa? Irmãos, a ovelha que tem pastor anda seguindo os passos do seu pastor. Ovelha que tem pastor
anda seguindo os passos do seu pastor. Hebreus 13, verso 17. Hebreus 13, verso 7. Que? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Esse imitai aqui, irmão, não é para você ser, não é você falar no mesmo tom de voz que eu falo, ou qualquer outro. Não, é seguir, é andar na mesma fé. É andar seguindo as palavras, seguindo a conduta, olhando para a pessoa e vendo um exemplo. Você entendeu? Por isso que eu pego no pé da pastorzada aqui, ó. Vocês não podem ter mais tal conduta, porque vocês são exemplo. Agora quem olhar para você tem que ver o que a Bíblia está falando. Vai ser exemplo. Quem vai chegando na igreja vai se convertendo, vai se espelhar em quem? Nos pastores. Oxe. Ou não é assim? Nas mulheres dos pastores. Se uma moça chega na igreja com algum problema que não pode falar com o pastor, vai aonde? Vai na mulher do pastor. Ué. E a mulher do pastor tem que ser exemplo de conduta para que aquela pessoa se espelhe naquilo. Então está dizendo aqui, ó, né, imitai a fé que eles tiveram. 1 Coríntios 11. Vamos lá, abrir lá. 1 Coríntios 11, verso 1, que é o apóstolo Paulo que está falando, um líder, um pastor. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele está dizendo, olha, vocês podem seguir os meus passos, vocês vão se dar bem. Pode seguir os meus passos porque eu tenho seguido a Cristo já há um bom tempo e eu sei que funciona, eu sei que dá certo. Vamos junto que vai dar certo, você vai ver. Você vai ver como você seguir os passos vai dar certo. Nós estamos vivendo um tempo, meu irmão, de uma geração que não tem líderes, eles não têm nem herói mais. Os heróis agora lá, no meu tempo era super-homem, agora é, como que é? Deadpool, o cara é mó depravado, o que tem de herói naquele cara? Nem os de gibi, tem gibi ainda hoje? Não, nem os quadrinhos mais não presta. Por quê? Os jovens não têm mais referência, irmão. E a Bíblia está falando para os jovens, para os mais velhos até, olha para os seus pastores, olha para quem eu levantei para que vocês cresçam. Quem está aqui? Está aqui mesmo ou foi para casa? Aleluia! Sabe? Os pastores pagam um preço alto para ser exemplo para você desprezar desse jeito. Tem gente que está desprezando. Os pastores têm que andar com uma conduta certinha, tudo bonitinho, tudo certinho, alinhado com a palavra, para quando chegar. Ah, mas pastor, não é todo pastor que tem essa vida, não. Não estou nem aí com ele. Estou falando de mim, estou falando dos pastores que andam comigo, que eu conheço e é exigido deles essa conduta. Aleluia? Glória a Deus. Amém? E se você não acredita nisso, fale com os meus filhos, fale com a minha esposa. Coisa ruim é você falar com a esposa que o marido não é nada daquilo que ele fala que ele é. Pensa aí. É a oportunidade para ela descer a lenha no cabra. Falando, ele não é nada daquilo. Se a mulher do cara vai falar que ele é, meu irmão, é porque é. Aleluia? Quem está aqui? Aí, pastor Zada, pode procurar a mulher de vocês? Para perguntar se está tudo bem, se está tudo certo? Pode ou não pode? Escutei uns 3 pode, mas tem uns 20 pastores na igreja.
A sogra também? A sogra? Nossa, ó, pastor Rubens é um super exemplo para seguir, porque a sogra dele vai falar bem dele. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Amém? Olhem para os seus pastores e tenham a mesma conduta que eles. Amém? É ótimo você se basear em alguém para ter a mesma conduta. Como eu já falei aqui, alguns tomam a frente, né, olham para situações, tomam a frente dos pastores para cuidar. Estão esquecendo das viúvas, como diz, né? Eu vou tomar a frente desse negócio, né? Eu já ouvi falar que nós não tem amor, irmão. Pensa no negócio dele. Não tem amor. Que tipo de amor? Tem um tipo de amor que a gente não tem mesmo, não. Aquele que passa a mão em cima do pecado, esse tipo de amor a gente não tem, não. Mas o amor que dá a mão para ajudar, para levantar, tem e está sobrando. Amém? Aleluia? Jesus não chegava fazendo na vida das pessoas. Jesus perguntava: o que é que você quer que eu te faça? Ele não chegava fazendo, se intrometendo. Fala para um irmão perto de você. Ele não se intrometia em negócio alheio. Tem gente que está se intrometendo em negócio alheio, né? Olha que coisa ruim. Agora, como eu posso ter uma conduta irrepreensível? Eu vou encerrar por aqui, né? Presta bem atenção que vai dar tudo certo. Se você vai, né, tomar alguma atitude dentro da igreja, que é a atitude que mostra qual é a minha conduta, e a minha conduta mostra quem eu sou e aquilo que eu acredito. Se eu vou fazer alguma coisa dentro da igreja, lembra que a gente está falando dentro da igreja? Você vai ter que responder 3 perguntas antes de fazer. Responda essas 3 perguntas antes de você fazer. Primeira pergunta que tem que ser respondida: eu tenho a unção dada por Deus para fazer aquilo? Primeira pergunta. Eu tenho a unção dada por Deus para fazer aquilo? Tá certo? Normalmente a resposta de muitos seria não. Segunda pergunta que você tem que responder: o meu pastor está andando do jeito que eu decidi andar? Ele está fazendo alguma coisa? Fala para o irmão perto de você: se seu pastor parece que não está fazendo nada, não faça também. Essa resposta tem que ser respondida. O meu pastor está tomando alguma atitude? Não, não está. Então também não vou tomar. E a terceira e última, que é muito boa: aquilo que eu vou me meter, eu tenho conhecimento completo do assunto? Eu tenho todas as informações daquele assunto? Não, não tenho. Fala para o irmão perto de você aí: mas o seu pastor deve ter. Ele tem a informação completa e aparentemente ele não está fazendo nada. Então, não faça nada você também. Então, se as tuas 3 respostas foram não, fala para o irmão perto de você: não se meta em encrenca, meu irmão. Porque se você fizer alguma coisa, é encrenca. Rapidinho você vai se meter em encrenca. Não faça. Aleluia. Eu pago para outro pastor fazer alguma coisa. Por que o povo está querendo fazer o que os pastores, né, o trabalho dos pastores? Eu falo: vai você, irmão, vai, quebra essa para mim, vai, só hoje. Vai lá, pastor Edilson, resolve esse negócio para mim, só hoje, vai, quebra esse galho, porque eu te devendo uma. Os pastores é assim. Aí tem gente que quer se meter no... Não, deixa que eu faço. Aleluia. Quem está aqui? Então, é necessário ter uma conduta boa
dentro da igreja. Não é só ser crente. Ah, eu sou crente, eu sou de Jesus. Ah, eu estou salvo. Não, não é só isso não. Tem que ter uma conduta boa, tem que ter uma conduta que condiz com a palavra de Deus. Amém? Quem está aqui? Eu tenho ouvido nesses últimos tempos, infelizmente, meus irmãos, pessoas falando de pastores, né? Às vezes a pessoa sai do ministério dele, sai descendo a lenha no pastor dele. Faz isso não, meu filho. Pelo amor de Deus. Faz isso não. Quando começa o assunto assim, não, eu estava em tal ministério e o pastor lá falou, ó, dá licença, acho que, esqueci, cara, estou com um compromisso, estou indo embora. Ah, não dá, irmão. Eu venho de uma geração que aprendeu que quem trata dos ungidos de Deus é o próprio Deus. E dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Se o pastor está fazendo errado, vai cair na mão do Deus vivo. A Bíblia diz que é dura coisa. Amém? Está aqui ou não? Está aqui ou não? Fala para uma pessoa perto de você. Aproveita o que Deus está te dando no momento. Aproveita. Aproveita. Ó, se você tem pastor ainda, que coisa boa. Ouça as palavras. Ande na trilha. Faz assim. Porque muito provavelmente seus pastores estão andando na trilha de Jesus. Porque senão, está enrolado.